Olá, alunos! Tudo bem? Espero que estejam bem, com muita saúde. Então, a aula de hoje, conforme combinamos, ela vai girar em torno de uma revisão sobre língua, linguagem e linguística, se Libras é língua e o alfabeto manual. Então, nós vimos que toda língua ela possui uma linguagem, mas ela não é simplesmente a linguagem. Toda língua possui uma linguagem própria. Língua seria o idioma de um povo e linguagem as diversas formas que os seres humanos utilizam para se comunicar. E vimos que Libras é uma língua, porque ela tem todos os estatutos de uma língua. Existe um povo, existe uma cultura, ninguém pode sair sinalizando de todo jeito, e ela é uma língua oral. E nós vimos que o conceito de oralidade que nós temos é a emissão de som. E a linguística vai nos dizer que a verbalização do pensamento é o que se refere à oralidade. Então os surdos, eles falam com as mãos, né? Então a oralidade não está relacionada apenas à emissão de som, mas à capacidade que nós temos de transmitir a mensagem, seja falando, escrevendo e agora sinalizando. E vimos também que o alfabeto manual, ele não é Libras, ele serve simplesmente para digitar nome das pessoas, nome de cidades, sinais que eu não conheço quando eu ainda estou aprendendo Libras, e ele vai servir para que o surdo aprenda a língua portuguesa, né? A língua portuguesa. Hoje nós teremos uma aula, vamos dizer assim, prática. Prática no sentido de que nós vamos unir a teoria à prática. O que é que eu faço para formar um sinal? Primeiro eu preciso ter 5 parâmetros. 5 parâmetros. O primeiro parâmetro são as configurações de mão. Segundo parâmetro, ponto de articulação. Ele pode estar aqui, pode até estar acima da minha cabeça, mas ele pode estar aqui na minha testa, pode estar no meu rosto, pode estar no meu corpo, pode estar nos meus braços, mas ele também pode estar nesse espaço que nós chamamos de espaço de sinalização, não é? Por exemplo, se eu pego a configuração da mão em L, coloco aqui, ó, o verbo ter, está tocando o meu tórax, mas se eu quero dizer não tenho, então ela não vai tocar o meu corpo, ela vai ficar no espaço, né? No meu espaço de sinalização. Então é importante a gente entender essas questões. Primeiro parâmetro, configuração de mão, tem que estar bem feita. Segundo, ponto de articulação no meu espaço ou no meu corpo. Terceiro, movimento. Tem sinal que tem movimento. Alguns sinais não possuem movimento, como o sinal de casa, de joelho, em pé, não tem movimento, mas pular já tem um certo movimento. Configuração de mão, ponto de articulação, pode ter ou não ter um movimento. Direcionalidade. Os sinais têm direcionalidade. Por exemplo, olhe o verbo dizer. Configuração da mão em Y, dizer. Se eu digo para alguém, alguém me diz. Se eu telefono para alguém, alguém me telefona. Olha o sinal de mensagem. Configuração da mão em M e a outra em C. Se eu passo uma mensagem para alguém, alguém me passa uma mensagem. Então essa é a direção. E o último, o quinto parâmetro. Todos são importantes, mas esses são importantes, eu diria que é o mais importante no sentido de que sem ele, muitas vezes o sinal ou o contexto não é entendido. Que são as expressões faciais e as expressões corporais, né? Eu não vou dizer que estou triste dando risada, né? Então nós vamos dizer que estamos tristes acoplando o sinal à expressão facial. É importante a gente saber isso. Vamos aqui a uma outra questão. Por exemplo, a gente vai começar hoje pelas saudações. E atenção que essa é a próxima atividade do nosso próximo encontro. Então, por exemplo, se eu colocar a mão aqui, pronome possessivo meu ou minha. Meu ou minha. Meu ou minha. Se eu quero dizer nome, eu
faça esse sinal. Então, meu nome, aí você digita, por exemplo, U-E-L-I-S-O-N. Outra coisa, não precisa querer digitar rápido. Não precisa rápido. Tem que ir com calma, devagarzinho. Claro, sem falar, né? Digitando devagarzinho, com calma. O surdo não gosta quando a gente quer digitar rápido. Porque como nós estamos aprendendo, a gente pode digitar uma configuração de forma incorreta. Então é importante a gente ter muita calma nessa hora. Então, meu nome e digita o nome. Idade, configuração da mão em Y. Se eu colocar aqui, idade. Então eu digo minha idade. Minha idade. E digita os números, que eu acredito que todos já sabem os números. Os números eles podem ser cardinais, ordinais e de quantidade. Ainda existem os monetários, mas nós vamos ficar com os cardinais, que são aqueles que servem para número de casa, número de telefone, idade. E aí o trabalho de vocês vai ser esse: pesquisar no YouTube os números, treinar meu nome, digita, minha idade, digita, que o professor vai perguntar. Meu nome, minha idade, digita, né? E faz a digitação. Mas vamos aqui, ó, 0, 1, esses são os cardinais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 1 e o 0, 10. E aí sucessivamente. Vocês vão praticando. Qual será a atividade? A atividade é você dizer, o professor vai perguntar, como é teu nome? Aí você vai me responder, meu nome fulano de tal. Aí o professor pergunta, e a tua idade? Que eu posso usar o pronome possessivo seu, ou eu posso apontar, idade você, o nome você. Ou então posso usar o pronome seu nome, sua idade. Então esses são os possessivos e vocês vão treinar. Então, meu nome, digita, minha idade, digita, usando os cardinais, ok? Esta é a atividade, pesquisar os números, dar uma revisada no alfabeto. E outra coisa, vocês vão nos nossos próximos encontros, o professor vai perguntando como é teu nome, como é tua idade, e você vai responder, meu nome é fulano, minha idade é tanto. Vai ser assim, nesse sentido. E o mês de setembro, como nós sabemos, é o mês do surdo. A gente conhece como Setembro Azul. Nós temos o Setembro Amarelo, relacionado ao suicídio, mas temos também o Setembro Azul, relacionado à pessoa surda. O que é que se vai comemorar no mês de setembro? Ora, pelo contexto histórico, nós vimos que no dia 26 de setembro de 1856, Dom Pedro II funda aqui no Brasil o Instituto Imperial de Educação de Surdos Mudos, como assim era chamado, que hoje é o INES. Esse é o sinal do INES, que fica onde? No Rio de Janeiro. Hoje é o principal centro de pesquisa na área da surdez no Brasil. Os profissionais, todos os profissionais lá são surdos e tem uma parceria imensa com o Ministério da Educação na produção de materiais em Libras. Então, no mês de setembro, os surdos vão estar lutando ou vão estar comemorando algumas conquistas que no Brasil e no mundo ocorreram. No dia 10, por exemplo, é o Dia Internacional, o Dia Mundial das Línguas de Sinais no mundo, né? No dia 10. No dia 26, é o Dia Nacional da Pessoa Surda. É o Dia Nacional da Pessoa Surda, comemorando a Lei da Libras, comemorando o contexto histórico em que o INES foi fundado, que a Lei 10.436/2002 foi colocada como Lei da Libras, oficializando a Libras enquanto língua. E o dia 30 de setembro é o Dia Internacional dos Surdos. E também é o Dia dos Profissionais Intérpretes.
Dia 30 de setembro, Dia Internacional dos Surdos, e o Dia Internacional dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais. Nós temos aí várias pessoas se preparando para interpretar, né, para serem futuros intérpretes. A escola EJTEC, por exemplo, que é um anexo do Colégio Professor Manuel Mangueira, um colégio do Estado, né, que tem sob a coordenação do professor Álvaro Mamede, nós estamos realizando esses cursos de Libras para alunos, para a comunidade e para os professores, para que eles possam, assim, aprender a língua de sinais, interagir através da língua de sinais. Sábado, dia 30, vai haver uma celebração, uma missa lá na escola, em homenagem aos surdos, e os intérpretes serão os alunos. A interpretação que os alunos farão será uma avaliação do desenvolvimento deles no curso. Então, eles que interpretarão algumas partes da celebração, né? E lá estarão os surdos presentes, né? E o mês de setembro nós vamos ver falar muito sobre o movimento surdo no Brasil. O que é o movimento surdo no Brasil? Nós vamos estar falando muito sobre isso, as conquistas que os surdos tiveram. Em Cajazeiras já tem uma comunidade surda organizada que luta pelos seus direitos linguísticos e culturais. Inclusive, no mês de setembro será uma pesquisa que nós vamos fazer com nossos alunos sobre o movimento surdo. O que foi que aconteceu em 2009 e 2010, quando o Ministério da Educação queria fechar as portas das escolas especiais. Então, fica aí a dica. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.